Tão bom estarmos juntos para ouvir Deus falar. E esta noite eu quero lhes dizer que o meu Deus fala. Deus fala. Quantos creem? Nós temos um Deus que fala. Deus fala e às vezes a gente ouve. Deus fala e às vezes a gente não quer ouvir. Deus fala e às vezes a gente resiste para não ouvir. E na verdade tem gente que coloca palavras na boca de Deus e diz que Deus falou aquilo que ele gostaria que Deus falasse. Mas na verdade Deus não falou nada. É por isso que a gente precisa de um ouvido atento. E a questão que esta noite eu gostaria de meditar com vocês na palavra de Deus é como discernir a voz de Deus. Se Deus fala, como saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Essa é a grande questão que eu percebo que a maioria dos jovens tem. O Elton estava falando agora há pouco para mim que tem algumas caixinhas aí no Instagram que querem que eu responda, e uma das questões que levantaram foi exatamente essa: como saber qual é a vontade de Deus? Pronto, já vou dar uma resposta hoje. Então, nós temos um Deus que fala, e nós vamos começar procurando compreender como discernir a vontade de Deus, abrindo a Bíblia agora em Atos capítulo 13. Você abre a Bíblia e nós vamos orar ao Senhor pedindo sabedoria e inspiração para entender sua palavra. Oremos. Bondoso Deus, querido Pai, eu te louvo e agradeço pela oportunidade de estarmos como povo, como família, reunidos esta noite para cultuar, para louvar, para apresentar-te nossa adoração, mas mais que isso, também ouvir tua voz. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela é viva. Obrigado porque ela é poderosa. Obrigado porque ela tem as respostas que nós buscamos. E esta noite nós queremos que nos dê, Senhor, um ouvido sensível e um coração obediente. Fala conosco, eu te peço em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Atos capítulo 13, os versos 1 a 3. Atos capítulo 13, a partir do primeiro verso até o verso 3, diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. O que nós temos aqui? Antioquia era uma grande cidade. A Bíblia relata aí mesmo nesse capítulo, falando de duas cidades chamadas Antioquia. Uma era Antioquia da Síria, a outra era Antioquia da Psídia. Aqui era Antioquia da Síria. Era uma grande cidade naquela época, provavelmente uma das maiores cidades dessa época bíblica. Ela era uma cidade secularizada, cosmopolita, com uma diversidade cultural impressionante. Antioquia era conhecida como a rainha do Oriente. E a diversidade que havia na cidade de Antioquia também podia ser notada na igreja. A mesma diversidade da cidade tinha na igreja. É só você observar aí
os líderes que são mencionados nessa lista. Saulo era judeu, Barnabé era de Chipre, Lúcio era de Cirene. Cirene é hoje a Líbia, então ele era um árabe. Simeão era chamado de Níger. A palavra Níger significa pele escura, então se acredita que ele fosse um africano. E Manaém vivia no palácio de Herodes, e se crê que ele fosse um europeu. Então você olha para a diversidade da cidade e você percebe a mesma diversidade na igreja. E com toda essa diversidade que havia na igreja de Antioquia, a Bíblia fala que eles estavam unidos num propósito. Eles estavam em adoração. Eles oravam e eles jejuavam. Eles oravam e jejuavam, e enquanto eles oravam e jejuavam, eles queriam saber qual era a vontade de Deus para a sua igreja. Eles estavam orando e jejuando, quem sabe pedindo pelo crescimento da igreja, pelo reavivamento da igreja, alguns planos que a igreja tinha em mente em realizar. Eles estavam como líderes adorando em oração e em jejum. E enquanto eles oravam e jejuavam, Deus falou. Deus falou. Esta noite eu quero lhes dar essa certeza: nós temos um Deus que fala. Geralmente ele fala mais rápido quando os assuntos têm que ver com sua igreja, mas ele também fala em nossas questões pessoais. Deus tem falado comigo muitas e muitas vezes em minhas questões pessoais. Agora, quando Deus fala, Ele fala geralmente, Ele está mais pronto para atender se isso envolve seu reino, envolve o avanço de sua igreja. Ele está pronto para responder. Enquanto a igreja, a liderança da igreja estava em oração e em jejum, Deus falou e o Espírito Santo disse: separem Saulo e Barnabé, tem uma missão para eles. Deus sempre fala. Observe que quando Deus falou com eles, eles oravam e eles jejuavam. Você sabe, há poder na oração, há poder no jejum. E quando você junta oração e jejum, isso potencializa a voz de Deus. Quando você junta oração e jejum, isso agiliza o agir de Deus. Deus prontamente responde quando nós oramos e jejuamos. Eu sei que aqui esta noite tem alguns que têm uma intimidade com Deus especial. Eu sei disso. Pessoas que ouvem frequentemente Deus falando. Mas eu sei que aqui também há alguns que nunca ouviram Deus falar. E é possível que haja aqui esta noite alguns que já ouviram a voz de Deus, mas há muito tempo mais Deus não fala, não ouvem mais o falar de Deus. O que nos impede de ouvir Deus falar conosco? Primeiro, barulho demais. Nós somos uma geração barulhenta, e a gente quase não fica em silêncio. Olha só como é que acontece. A gente sai da igreja, a gente entra no carro, a primeira coisa que faz é ligar o som. Aí a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente faz é ligar a TV. A gente entra no quarto, a primeira coisa que faz é ligar o computador. E aí a gente começa a dizer que Deus não fala. Olha, eu não ouço Deus falar comigo, Deus não fala comigo. Sim, mas Deus está falando, você nunca fica em silêncio. É você que não presta atenção. Nós somos essa geração, é barulho demais o tempo inteiro, nós estamos envolvidos, a gente tem medo de ficar em silêncio, a gente tem medo de ficar sozinho, e aí quer ouvir Deus falar. Deus está falando e nem sempre nós estamos prontos a ouvir.
Tem gente que tem dificuldades para ficar em silêncio. Então a minha pergunta essa noite para você: você quer mesmo ouvir a voz de Deus? Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Diminua a velocidade. Faça silêncio. Passe mais tempo sozinho. Jesus fazia isso. Jesus, você sabe, nas madrugadas ele ia para o monte. E ele ficava sozinho com o Pai, para ouvir o Pai. Então nós precisamos passar mais tempo sós, em silêncio. Então crie, em primeiro lugar, crie um ambiente apropriado para ouvir a voz de Deus. Pode ser a cozinha, pode ser o escritório, pode ser o carro, pode ser o banheiro. Separe um ambiente apropriado para que aquele lugar se torne um lugar sensível, em que você vai ouvir Deus falar com você. Deixa eu dizer como é que eu faço. Eu não quero ser modelo para ninguém, mas deixa eu dizer como é que funciona na minha vida. Há duas coisas que eu faço. Duas coisas. A primeira delas é em casa, quando eu me levanto pela manhã. Eu me levanto e na maioria das vezes eu vou direto para meu escritório em casa. Eu não escovo os dentes, eu não troco pijama, eu não pintei o cabelo, porque qualquer coisa, qualquer atividade que eu faça, minha agenda me engole. Então eu levanto e vou direto para meu escritório em casa, e eu fico lá sozinho com Deus. Quanto maior a minha necessidade de saber qual é a vontade de Deus, o direcionamento de Deus, mais cedo eu vou para o meu escritório. Tem um negócio na madrugada que eu não sei explicar para você, que quanto mais cedo você vai buscar Deus em oração, mais sensível fica seu ouvido. E então essa é a primeira coisa que eu faço. Aí eu vou lá em adoração, abro a Bíblia e eu oro, eu me ajoelho, eu abro a palavra, eu oro sentado, oro em pé, eu oro. E eu peço a Deus para falar comigo, e muitas vezes Deus tem falado comigo nesse momento especial, nas minhas madrugadas. Mas há uma segunda coisa que eu faço. Eu viajo muito. Pela própria natureza do meu trabalho, eu cuido dos jovens em 3 estados, Rio, Minas e Espírito Santo. Então eu estou sempre viajando. Na maioria das vezes eu viajo só e viajo de carro. E nas longas viagens que eu faço de um estado para outro, eu viajo com o som do carro desligado. Eu nunca ligo o som do carro. É a oportunidade que eu tenho para falar comigo mesmo, mas acima de tudo para falar com meu Pai. Abrir meu coração, e eu converso, e eu canto, e eu vou conversando com Deus. É um processo. A gente precisa criar um ambiente para ouvir Deus falar, porque nós temos que ter essa convicção. Isso é uma certeza que tem que nos encher. Nós temos um Deus que fala. Aqui em Atos 13, fala da liderança da igreja. Fala que enquanto eles adoravam, o Espírito Santo falou com eles. Eles oravam e jejuavam, e o Espírito Santo disse: separem Saulo, Barnabé, tem uma missão para eles. Aí no verso 3, diz assim: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Os estudiosos da Bíblia, irmãos, acreditam que esse verso aqui significa que eles fizeram uma segunda rodada de oração e de jejum. Eles oraram e jejuaram. Aí o Espírito Santo falou: separem Saulo, Barnabé, tem uma missão para eles. Aí eles oraram e jejuaram de novo, para confirmar se era mesmo a voz de Deus que eles estavam ouvindo. Deixa eu dizer uma coisa: toda vez que Deus fala, Ele sempre confirma aquilo que Ele falou. Então, se você ouviu a voz de Deus, você precisa de alguns filtros para saber se é mesmo Deus que você está ouvindo. Então, você ouviu a voz de Deus, você não aceita de cara.
Você tem que passar a voz de Deus por alguns filtros. Então, moçada linda que está aqui, queridos irmãos, quer discernir a vontade de Deus, quer discernir a voz de Deus? Você ora, você jejua, você pede, você suplica, Deus fala. Quando Ele fala, aí você pede para Ele repetir. E passa a voz de Deus por pelo menos 5 filtros. O primeiro filtro é este. Você tem que se perguntar: é mesmo a voz de Deus que eu estou ouvindo? Ou é alguma voz, outra voz aí na minha cabeça? É mesmo a voz de Deus que eu estou ouvindo? Porque às vezes o sujeito vai deitar tarde da noite, come uma pizza pesada, acompanhada de 1 litro daquela bebida preta. Aí passa a noite tendo sonhos e visões e depois diz: Deus falou comigo. Falou nada, era barriga cheia. Para ouvir a voz de Deus, para saber, esse é o primeiro filtro. Você tem que se perguntar: é mesmo a voz de Deus que eu estou ouvindo? Então você tem que conhecer a voz de Deus. E para conhecer a voz de Deus, escuta essa: tem que ter intimidade com Deus. Então você precisa discernir a voz de Deus. É mesmo a voz de Deus que eu estou ouvindo, ou é outra voz da minha cabeça? Porque Deus só se comunica conosco em nossa mente. Ele fala através de seu Espírito. Então esse é o primeiro filtro que você tem que passar. É mesmo a voz de Deus que eu estou ouvindo, ou é outra voz que está soando na minha cabeça? Segundo filtro: é bíblico. É bíblico. Porque Deus não vai falar nada que seja contrário à sua palavra. Deus não se contradiz. Se você ouviu alguma orientação de Deus, alguma voz divina, você tem que se perguntar: é bíblico? Eu chamo de filtro das Escrituras. Deus nunca vai dizer nada para você que seja contrário àquilo que está escrito em sua palavra. É bíblico. Um dia eu estava terminando de pregar, uma garota veio falar comigo e disse: pastor, ora por mim. Eu disse: claro. Você quer que eu ore pelo quê? Ela disse: pastor, é meu namoro, eu estou com medo que minha igreja fique sabendo do meu namoro e tal. Aí eu sabia que tinha alguma coisa, né? Falei: mas medo por quê? O que sua igreja tem que ver com o seu namoro? É que ele não é da igreja. Você ora por mim? Eu disse: filha, eu posso orar, mas eu preciso ser honesto com você. Esta é uma oração que Deus não ouve. Por quê? Por quê? Porque é contrário à palavra dele. Ele já deixou aqui qual é a vontade dele. O jovem começa a namorar com uma garota fora da igreja, um rapaz fora da igreja, e fica: eu quero saber se é a vontade. Ele é um bom rapaz. Será que não é da vontade de Deus? Deus nunca responde essa oração, porque Ele não contradiz a sua palavra. É bíblico. Se é bíblico, Deus não se contradiz. Deus não contraria aquilo que está escrito em sua palavra. Acredite nisso. Então, esse é o segundo filtro. É bíblico. Terceiro filtro: é sábio. É sábio. Escuta, Deus nunca vai dizer nada para você que pareça idiota, incoerente. É sábio. A palavra de Deus diz que quando a gente precisa de sabedoria, a gente faz o quê? O que é que a gente faz? Pede para Deus. E Deus mostra, a gente quer sabedoria para tomar decisões, para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, é só pedir. Escuta, tem um livro inteiro na Bíblia que é só sobre sabedoria. Que livro é esse? Provérbios. É o livro da sabedoria. Tem 31 capítulos. Se no início do mês você começar a ler um capítulo por dia, chega no final do mês você lê o livro inteiro. É o livro que foi escrito para jovens. E diz que o jovem sábio, ele tem discernimento.
O jovem sábio sabe discernir entre o certo e o errado. O jovem sábio é obediente aos pais. O jovem sábio é coerente nas suas escolhas, nas suas decisões. O jovem sábio vive no centro da vontade de Deus. Leia Provérbios. Sabe, moçada linda, deixa eu dizer uma coisa: matricule-se hoje na escola da sabedoria, leia Provérbios. Quer saber qual é a vontade de Deus? É sábio? Vocês estão me acompanhando? Estão acompanhando? Qual é o primeiro filtro? E eu acho que ficou aqui, né? Primeiro filtro: é mesmo a voz de Deus que eu estou ouvindo? Segundo filtro: é bíblico? Terceiro filtro: é sábio? Quarto filtro: tem que ver com minhas habilidades, com os meus dons, com os meus talentos, com aquilo que eu gosto de fazer? Sabe por quê? Porque Deus nunca vai pedir para você fazer nada nessa vida que Ele já não tenha dado habilidade para você fazer. Deus criou a gente, Ele nos fez, e Ele colocou em você, em mim, em cada um de nós, os dons que Ele pretende usar. Então Deus nunca vai pedir para você fazer alguma coisa que você não tem talento para fazer. Ah, Deus me mandou fazer isso, e vai pagar mico na frente para quê? Você não tem dom? Não me peça para cantar, minha gente. Deus não me deu talento, não me deu dom, não me deu habilidade. Eu chamo de filtro de configuração. Você foi configurado para quê? Deus criou você com um propósito. Então qual é a habilidade que Deus lhe deu? Deus nunca vai mudar, redirecionar. E vem gente que diz assim: ah, Deus chama, Deus capacita. Ele capacita mediante o dom que você já tem. Deixa eu tornar isso claro. No meu ministério inteiro eu trabalhei com jovens. Já falei disso aqui. Mais de 30 anos lidando com jovens. Eu não sei porquê, a igreja me deu oportunidades, Deus me chamou, e eu tenho paixão pela juventude da igreja. Quando Deus estava me criando, me formando no ventre da minha mãe, Ele pegou um fio dourado, eu acho que foi isso. Ele pegou um fio dourado, começou a me servir lá e me formar, e disse assim: esse filho aqui vai ter paixão pela juventude da igreja. É a única explicação que eu tenho. Eu trabalhava em São Paulo com um santo homem de Deus. É um presidente extraordinário. Eu amo aquele homem. Extraordinário, uma experiência linda trabalhar com ele. Quando estava chegando perto da assembleia, 2 meses antes, ele me chamou para uma conversa na sala dele. E aí ele me falou de um projeto, um sonho que ele tinha para realizar no próximo período administrativo. A gente sabia que ele seria reeleito, ele já estava planejando o que viria depois. Aí ele me contou o sonho dele, os planos dele, ele elaborou, e à medida que ele ia me contando, eu ia vibrando com ele. Realmente é uma coisa linda. Quando terminou de falar, ele virou para mim e disse: e eu quero você cuidando disso para mim. Eu quero que você mude de área. Você não vai trabalhar mais com jovens, vai fazer isso aqui para mim. Eu disse: desculpa, pastor, mas Deus não me deu essa habilidade. Eu não tenho dom. Eu não gosto de fazer isso. Eu não sei fazer isso. Não conte comigo. Aí ele virou para mim e disse assim: e se Deus estiver pedindo para você trocar de área? Eu disse: então Ele tivesse me criado com um dom para fazer isso. Ele não me deu habilidade. Eu não vou fazer. Ele bateu no meu ombro e disse: pensa nisso. Eu disse: pastor, lembre-se, eu não vou aceitar. 2 meses depois, chegou o momento da assembleia, ele foi reeleito sem dificuldades, e aí ele foi para a comissão, convencer a comissão do plano dele.
Gente, realmente a ideia era fantástica. E ele foi convencer a comissão que eu era o cara para cuidar desse projeto. E ele me nomeou para outra função. E quando ele me nomeou para outra função, eu fui falar com ele no dia seguinte e disse: pastor, o senhor deu um tiro no pé. Eu disse que eu não sei fazer, eu não gosto de fazer, eu não tenho habilidade para fazer, eu não tenho talento para fazer, e eu não vou aceitar. E mais que isso, a semana que vem começam as assembleias das outras associações vizinhas. Eram 4, a nossa foi a primeira. As próximas assembleias nos próximos dias aí, e se a sereia cantar, eu vou mergulhar. E graças a Deus que na segunda-feira seguinte, eu fui nomeado departamental de jovens na outra associação. Eu não tive dúvida em dizer não. Por quê? Porque eu conheço as habilidades que Deus me deu. Eu me conheço. Eu conheço a minha capacidade, mas conheço também as minhas limitações. Então, se você quer saber discernir a vontade de Deus, esse é o 4º filtro. Tem que ver com minhas habilidades, com o meu talento, com os meus dons. E tem um 5º filtro. Vocês estão guardando bem? Não? Vamos lá? Primeiro filtro. É mesmo a voz de Deus que eu estou ouvindo? Segundo filtro. É bíblico. Terceiro filtro. É sábio. 4º filtro. Tem que ver com minhas habilidades. 5º filtro. O que dizem as pessoas que me conhecem bem e me amam? O que diz papai e mamãe? O que dizem os amigos? O que diz seu pastor? O que dizem as pessoas que estão à sua volta? Porque toda vez que Deus fala com você, Ele fala com um propósito. E quase sempre Ele usa alguém para falar conosco. Ele usa alguém para falar conosco. De vez em quando, por aí nas minhas viagens, chega um rapaz para mim e diz assim: pastor, Deus está me chamando para ser pastor. Aí eu pergunto: quem falou? Quem disse? Quem disse? Porque quando alguém é chamado por Deus, o pastor bate a mão no ombro e diz assim: filho, por que você não vai para o colégio estudar para ser pastor? Os pais olham e dizem assim: menino, que você está perdendo tempo, vai estudar, você tem cara, jeito de pastor. Os amigos dizem isso. E Deus confirma. Eu chamo de filtro do conselho piedoso. O que dizem as pessoas que cercam você? É desta maneira que Deus fala conosco. Nós temos que orar, jejuar, esperar a resposta de Deus, mas quando Deus responde, Ele não fala por acaso, Ele sempre confirma aquilo que Ele falou. Pastor, e quando parece que Deus está em silêncio? Deixa eu dizer uma coisa. Meu Deus fala. Se você não está ouvindo, o problema não está com Deus, está com você. Melhore sua audição. Fica mais tempo sozinho. Passa tempo com Deus. Faça silêncio. Diminua a velocidade. Peça a Deus que lhe dê um ouvido sensível para ouvir sua voz. Diminua o ritmo. Porque Deus fala. Se Deus está falando, você não está ouvindo, passa mais tempo com a Bíblia. Vocês já viram os memes por aí, os recortes na internet, né? Ah, eu queria que Deus falasse comigo. Leia a Bíblia. Desligue um pouco a internet, passa mais tempo com a palavra. Deixa eu garantir uma coisa para você: quanto mais tempo você passa com esse livro, mais sensível fica seu ouvido. Passe tempo com esse livro. Ah, você não está ouvindo a voz de Deus. Observe se você não tem algum pecado interrompendo, colocando uma barreira entre você e Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz um muro de separação entre nós e nosso Deus. Se Deus está falando, você não está ouvindo, provavelmente seja alguma coisa que você tem que resolver com Deus. Tem algum pecado que você precisa confessar? Tem alguma mudança de vida que precisa acontecer? Arrependa-se, confesse,
Volte-se para Deus. Mas pastor, eu fiz tudo isso, Deus está falando, mas eu não consigo ouvir. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Volte lá atrás, a última vez que você ouviu Deus falar, provavelmente Ele falou alguma coisa e você não obedeceu. Volte lá e faça aquilo que Ele pediu. Não espere receber mais orientações de Deus, se Ele falou com você no passado e você não ouviu, não atendeu. Volte lá e faça o que Ele pediu. Mas há um último ponto, respondendo a essa questão. Por que você quer ouvir a voz de Deus? Porque tem gente que acha que ouvir a voz de Deus facilita a vida. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus para ter vida mansa. Deixa eu dizer uma coisa, tem um alto custo ouvir a voz de Deus. A pergunta é: você está pronto para pagar o preço? Há um alto custo em ouvir a voz de Deus. Mas se tem um alto custo ouvir a voz de Deus, eu quero lhes garantir esta noite que não existe nada melhor nessa vida do que viver no centro da vontade de Deus. Eu não trocaria o privilégio, a alegria de viver no centro da vontade de Deus por nada nesse mundo. Mas eu sei que tem um preço. Olha o caso de Saulo e Barnabé. Eles saíram para pregar. Tinha lugar que eles chegavam, o coração estava aberto, gente sensível à voz de Deus. As pessoas se decidiam por Cristo. O evangelho chegava com força, com poder. Vidas eram transformadas em alguns lugares, porque na maioria dos lugares eles chegavam e eles apanhavam. Eles eram açoitados, eles eram presos, eles eram escorraçados, porque tem um alto preço ouvir a voz de Deus. Qual é o recado de Deus para você essa noite? O que será que Deus está querendo lhe dizer esta noite? Ele está pedindo uma entrega? Uma mudança de vida? Um novo rumo em seus propósitos? Por que você quer ouvir a voz de Deus? Por que você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você está pronto para obedecer? Porque não peça para Deus falar se você não estiver pronto para ouvir. Porque eu posso lhes garantir, meu Deus fala. Diminua a velocidade. Faça silêncio. Passe tempo com esse livro. Memorize a Bíblia. Quanto mais tempo você passar com esse livro, mais sensível será o seu coração, seu ouvido. É você que precisa hoje ouvir a voz de Deus. Você veio aqui esta noite e tem uma resposta que você busca? Você veio aqui esta noite e você quer mesmo saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você quer que Deus fale com você? Tem alguém aqui em busca de respostas? Então eu quero orar com você. Antes do coral cantar a última música, eu vou convidar aqueles que têm um motivo, uma busca, uma ansiedade, e buscam uma certeza, que venham diante de Deus essa noite dizendo: eu preciso, Senhor, ouvir tua voz. Eu não quero sair daqui hoje sem ouvir a tua voz, tua orientação para a minha vida. Tem alguém? Eu quero orar com você. Eu quero que você venha aqui mais próximo para a gente poder orar. Tem alguém? Não espero que venham todos. Mas se você tem uma necessidade esta noite de ouvir Deus falar, de ouvir a voz de Deus, levante de seu lugar.
Talvez você precise de orientação de Deus para tomar uma decisão, para fazer mudanças na vida, para saber qual é a vontade de Deus para seu casamento, para seu namoro, para seus estudos, para seus negócios. Então, se você tem, podem vir, nós vamos orar ao Senhor. Alguém mais? Pai, obrigado por tua palavra viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos diz que tu falas de diferentes maneiras para alcançar nosso coração, para falar a nossa mente, para dizer qual é a tua vontade para a nossa vida. Então, esta noite, Senhor, eu quero te pedir que nos dês um ouvido sensível e um coração verdadeiramente obediente à tua voz. Aqui à frente estão esses teus filhos. Eu não sei o que eles estão buscando, eu não sei o que eles precisam, mas tu conheces a cada um de nós e eu sei que sabes qual é cada necessidade. Então, que esta noite, antes da gente deitar, a gente seja capaz de ajoelhar ao lado da cama, prostrar-se em tua presença e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ó Deus, eu te peço pela juventude querida, linda desta igreja, para que eles possam ter discernimento, sabedoria, que eles possam ter um ouvido sensível, Deus, para que teu Espírito possa guiá-los dizendo: filho, filha, esse é o caminho, andai por ele. Bondoso Deus, esta noite nós queremos continuar na tua presença, suplicando tua orientação, tua guia, porque nós queremos viver guiados pelo teu Espírito como filhos de Deus. Guarda-nos a todos. Se há um de nós aqui que esteja resistente à tua voz, se há algum pecado que está impedindo de que a gente ouça a tua orientação, por favor, perdoa-nos, limpa-nos, lava-nos completamente, dá-nos um coração humilde para confessar que nós pecamos, e então restaura-nos completamente. Toma esses teus filhos aqui à frente e toda a tua igreja essa noite em tuas mãos, eu te peço, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.